Boroa Boiô, olá queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham semanalmente os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Elessiriel Odelez Arcel e eu tô aqui hoje para poder interagir com vocês, como eu já havia prometido, a respeito de um assunto extremamente importante que muitas pessoas, recém-sacerdotes, devotos e simpatizantes da religião tradicional Urubá possuem dúvidas e até interpretações equivocadas sobre o assunto que nós iremos abordar hoje. Por isso eu peço a você que está me assistindo que acompanhe do princípio ao fim esse vídeo com muita atenção para que você possa compreender. Lembrando que nosso canal existe desde 2015 e eu sou extremamente grato ao carinho que cada um de vocês me oferta cada vez que vocês me permitem entrar na vida de vocês, seja pelo celular, seja pela tela do computador. Algumas pessoas, como eu falei aqui recentemente, inclusive colocam na televisão, no aplicativo do YouTube, e eu fico muito feliz quando o pessoal me manda foto lá nas redes sociais, prestigiando o meu trabalho com tanto carinho, com tanto respeito, e eu desejo que o Olodumare e os orixás possa abençoar cada um de vocês. Então você que é inscrito nesse canal, eu lhe agradeço por isso, ative as notificações. Você que ainda não é inscrito, não perde o seu tempo, se inscreva, ative as notificações também, porque toda vez que disponibilizarmos vídeos novos, você será informado e poderá assistir. Lembrando, no final desse vídeo, lembra de deixar sua curtida e caso você goste tanto e acredite que o mesmo terá utilidade, compartilhe ele via o link original em WhatsApp, para os seus amigos, para grupos que eventualmente você faça parte e os administradores permitam que sejam divulgados esse tipo de conteúdo, em grupos das suas redes sociais, no seu perfil, enfim, nos ajude a levar as informações para o maior número possível de pessoas. E a vocês que desejam conhecer o nosso trabalho pessoalmente, o WhatsApp do nosso templo é o número 11 9 5073 9466 11 9 5073 9466. Lembrando que o contato é sempre via WhatsApp, tá bom? A nossa agenda ela é um pouco apertada, mas eu peço, tenham paciência, vocês não irão se arrepender e eu ficaria muito feliz em poder lhe ajudar no seu desenvolvimento espiritual. Só que eu já aviso, eu sou um sacerdote sério, embora eu brinque muito aqui nos vídeos, procuro ser responsável e exigente. Por isso, quem muitas vezes vier a fim de especulação, brincadeira ou sanar curiosidade, pode muitas vezes acabar não ficando feliz com a forma como eu lhe orientar espiritualmente, porque eu acredito que espiritualidade não é brincadeira, espiritualidade é uma coisa muito séria, a gente precisa levar a sério, energia é uma coisa muito séria e não dá pra gente brincar com isso, tá bom? Então quem deseja algo sério dentro da espiritualidade, conta com o meu suporte, eu estaria aqui à disposição para lhe ajudar. E quem não conseguiu salvar, fica tranquilo, na descrição desse vídeo vai ficar o número do WhatsApp do pessoal do nosso templo, tá bom? Pessoal, o que acontece? Muitas pessoas no Brasil, pessoal que pratica Umbanda, o Candomblé, com todo respeito a essas tradições religiosas, e também adeptos, normalmente os recém-convertidos, né, à religião tradicional Urubá, cometem alguns equívocos quando o assunto é magia e ebó. Em que sentido? Muitas pessoas acabam acreditando que os dois são iguais. Por um exemplo, tem pessoas que dizem: ai babá, eu acho que fulano está fazendo ebó para mim. Ah, eu acho, babá, tem algum ebó que a gente pode fazer para resolver tal situação? Enfim, vamos lá, irei explicar aqui. Já tenho alguns vídeos no canal no qual eu falo sobre esse assunto com outros títulos e de outras formas, e nesse eu vou tentar ser o mais claro e objetivo possível para te ajudar na compreensão. Em primeiro lugar, o que é ebó? Ebó é todo ritual que um oráculo dentro da religião tradicional Urubá nos aponta. Por um exemplo, quando eu consulto o jogo de 16 búzios, dentro do sistema tradicional, vai ser configurado ali um Odu principal. Esse Odu principal, uma das funções dele é trazer orientação de qual ou quais sacrifícios devem ser realizados para amenizar o problema que a pessoa está vivendo ou atrair algo bom na vida dela. Um dos rituais será o Eboriru, no qual é feito de frente ao jogo de 16 búzios, no qual é utilizado versos sagrados daquele Odu para se potencializar a força daquele ritual e dessa forma neutralizar algo negativo ou atrair bênçãos.
No caso do Apelé ou do Iquim-Fá, também um Odu ele vai trazer orientação de sacrifícios, entre eles o que nós chamamos de Eboriru ou Irubó. Esse, de fato, dentro da visão do povo Urubá, é literalmente o ebó. Muitas pessoas confundem ebó com IPC. É diferente. O ebó ele tem todo um sistema para ser realizado. O IPC, que é um tipo de oferenda que é feito também com uma finalidade semelhante à do ebó, mas para outras energias, como por exemplo a um Yawá, que é o poder feminino que rege o mundo, que nós chamamos de Ami. Alguns orixás como o Baluayê e alguns outros recebem IPC. O IPC ele tem essa finalidade, ser ofertado a uma determinada força. Já o ebó ele tem duas finalidades: neutralizar a ação dos Adiogun, que são os inimigos espirituais, como também dar ferramentas ao plano espiritual para que ele trabalhe ao seu favor. Então é importante não confundir ebó com IPC. Também é importante não confundir ebó com orixá bibó ou ibó, orixá, que é o ritual de se fazer oferendas para um orixá no seu odiubó ou no seu ibá, que é o que popularmente as pessoas chamam de assentamento. Lembrando que o ebó é extremamente importante que o sacerdote que esteja realizando o mesmo saiba fazer o procedimento ritualístico da forma adequada, do princípio ao fim, inclusive a recitação dos versos que devem ser utilizados naquela cerimônia. Existe uma cantiga de Exu que fala Exugbe Enisheboluri, Exugbe Enisheboluri, que significa Exu é aquele que apoia quem faz o ebó bem feito, não apenas aquele que faz o ebó. Porque fazer ebó qualquer um pode fazer. Se está bem feito ou se está mal feito é uma outra questão, tá? É muito importante as pessoas terem esse entendimento, né? A gente não pode banalizar o ritual do ebó. Um sacerdote realmente treinado e qualificado, ele saberá conduzir a realização de um ebó da forma adequada. Um aventureiro ou uma aventureira fará ali qualquer coisa, o que poderá colocar tanto a própria pessoa como o ofertante em vulnerabilidade energética. Agora a questão da magia, né? O que nós chamamos, por exemplo, de Ugun, que é traduzido como magia ou medicina. Isso está muito presente no culto de todos os orixás dentro da religião tradicional Urubá. Embora a magia ela tem origem dentro do culto de Ossões, tanto que existe um provérbio Urubá que diz: o ebó é o filho de Orunmilá, a magia, Ogun, é o filho de Ossões, né? Mas a magia ela está presente no culto de todos os orixás, inclusive no culto do orixá chamado Orunmilá, no qual as magias são chamadas de Akossé Ifá, né? Muita gente fala Akoxé, mas a pronúncia certa é Akossé Ifá ou Ixefá, que é diferente de Ixefá, que é a realização do ritual da sacralização dos ícones de Orunmilá para que uma pessoa possa cuidar do Ifá. Nesse caso, Ixefá quer dizer sacralização do Ifá, e Akossé Ifá ou Ixefá quer dizer trabalho espiritual do Ifá, que é um tipo de magia medicina no qual se é utilizado o corpus literário do Ifá, né, os versos de um determinado ou de alguns determinados Odu, para confeccionar a mesma. Então, dito isso, todo culto de orixá tem as suas magias, né? Só que essas magias, é importante as pessoas entenderem. Quando eu faço ebó, quando eu uso magia, quando eu faço só um, quando eu faço os dois, mediante orientação oracular, tá? Porque tanto o ebó quanto a magia, ele só terá o efeito adequado na sua vida se de fato ele for realizado da forma que, primeiro, a sua necessidade energética precisa, segundo, relacionado ao que você está vivendo. Então, por exemplo, uma pessoa que é bem relacionada, que se dá bem com as pessoas, que naturalmente as pessoas gostam dela, não tem por que, por exemplo, ela usar uma magia chamada Ionu, que é uma magia, uma medicina tradicional, com a finalidade de fazer com que as pessoas sejam favoráveis ao indivíduo, porque a pessoa já tem aquilo na sua essência. Uma pessoa que não tem muitos inimigos, que é uma pessoa que tem muito mais aliados do que opositores, ela não precisa, por exemplo, usar uma magia chamada Axetá ou Ixegunotá, que está relacionada à vitória em cima dos inimigos, né?
Por quê? Porque muitas vezes, se a pessoa for utilizar uma determinada medicina que ela não precise, aquilo pode causar efeito reverso. E aí, ao invés de ajudar a pessoa, pode acabar prejudicando a mesma. A mesma situação se aplica na ritualística do ebó e até da oferenda para alguns orixás. Você precisa ter o suporte oracular para saber se aquilo que você vai fazer é realmente necessário. E se é necessário, qual é a forma adequada de ser realizado para que você não venha fazer algo que muitas vezes não vai surtir um efeito positivo dentro do seu campo energético, dentro da sua vida, e muitas vezes pode acabar também lhe prejudicando. Então, dessa forma, é importante as pessoas entenderem o que eu constantemente falo aqui nos vídeos. O oráculo ele tem um papel fundamental, ele é o nosso telefone com a espiritualidade. A gente fala com o orixá, a gente fala com o Ifá para ouvir o que o Lodumare tem a nos dizer, o que o nosso Ori, o que o nosso Eledá, o que a nossa espiritualidade tem a nos orientar, para que a gente não venha fazer algo simplesmente por fazer. Infelizmente, eu vejo com muita tristeza muitas pessoas fazendo vários assentamentos por vontade, sem muitas vezes ter uma necessidade, sem muitas vezes ter se consultado o oráculo para saber quais elementos serão utilizados ali para a realização daquele ritual. Inclusive assentamentos genéricos desses que você faz para todo mundo, né? Uma coisa preocupante, algo que demonstra total desconhecimento e até descomprometimento de pessoas que deveriam trabalhar o conhecimento profundo para com a sua espiritualidade, a sua tradição religiosa. A realização de rituais, muitas vezes sem a necessidade, comércio de medicinas, sem muitas vezes ter a preocupação de saber se aquilo realmente irá surtir um efeito positivo na vida daquela pessoa e se aquela pessoa realmente precisa daquilo. É muito importante que os adeptos, que os devotos do culto de orixá, de todas as tradições, principalmente o pessoal da religião tradicional urubá, procurem ter um entendimento. Será feito para você aquilo que você tem a necessidade energética. O culto ele é individual. E olha que vocês estão ouvindo isso de uma pessoa que fala muito de coletividade. Mas veja bem, quando eu falo de coletividade, eu defendo que a religião tradicional urubá, ela tem um momento do envolvimento social e coletivo. Por um exemplo, as pessoas se reunirem na comunidade na qual elas pertencem, para louvar o sagrado, para ajudar na realização de rituais, em cerimônias semanais, mensais, anuais, enfim. Esse momento ele é fundamental. Agora, o seu cuidado com o orixá, ele é individual, ele é o seu cuidado. Ele é a sua relação com o seu sagrado, obviamente com o suporte do seu sacerdote ou sacerdotisa, que será o seu orientador espiritual, porque ele detém o preparo e o conhecimento para intermediar a sua comunicação com o divino. E dessa forma, através do suporte oracular, lhe orientar o que é necessário e o que não é necessário ser feito, para que você não venha fazer coisas demais, usar coisas demais, que muitas vezes vai lhe trazer gasto financeiro e de tempo, né? Porém não vai lhe trazer o resultado energético esperado, porque muitas vezes aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está usando não é o que você precisa. Então, dessa forma, o que é importante você que está me assistindo entender? Ebó é uma coisa, magia é outra. Eles podem, em alguns momentos, se complementarem, tá? E em alguns momentos você vai fazer uso de um ou apenas de outro. Ah, mas quando eu sei qual é o momento? Através da orientação oracular. Não existe outra forma, né? Mesmo a intuição, quando nós temos, nós precisamos recorrer ao oráculo para saber se aquela intuição é um aviso espiritual ou se talvez não é o nosso inconsciente atuando ou até uma energia contrária querendo nos confundir. Por isso é fundamental o devoto de orixá ter essa compreensão, porque no Brasil as pessoas fazem tudo muito baseado na intuição, eu sonhei, tive a revelação. Confirme no oráculo, para você não fazer algo que vai acabar te prejudicando e de forma desnecessária. Porque a finalidade do culto de orixá é nos ajudar a aliviar as tensões da vida e não aumentá-las. Agora, quando nós praticamos o culto com conhecimento, responsabilidade, a vida flui naturalmente. Agora, quando a gente quer um superpoder espiritual, quando a gente quer saber tudo, quando a gente quer fazer tudo, isso também pode ser nocivo. Por isso,
o equilíbrio e o discernimento se faz necessário na vida de todo devoto de orixá que pratica esse culto e que lida com energias vivas e com rituais vibrantes que geram uma consequência na vida de todos nós, tá? Então é muito importante que as pessoas entendam isso tudo que foi falado. E uma outra questão, dentro da religião tradicional iorubá, a maioria das magias ou das medicinas é para proteção ou atrair coisas boas. Existem pouquíssimas magias de ataque. E aí fica um conselho: para você atacar alguém espiritualmente, você tem que ter muita consciência de que você está 100% certo e a pessoa errada. Por quê? Quando você ataca alguém espiritualmente, fazendo uso de manipulação de energia para isso, ou combinação de elementos, não devemos esquecer que existe um orixá chamado Exu, que é o responsável pela organização desse nosso universo, que vem e coloca a casa em ordem em algum momento. E aí eu compartilho com vocês o que eu ensino semanalmente aos meus filhos quando nós nos reunimos no nosso tradicional culto semanal de sábado. Eu falo para eles o seguinte: só paga uma dívida quem deve. Um fiscal, ele pode vir me cobrar na minha casa, pode. Mas se eu estiver devendo, eu pago. Se eu não estiver devendo e provar que eu não devo, eu não pago. Por isso eu ensino aos meus filhos: não tenham medo de feitiço, não tenham medo de praga. Confiem no caráter e no ori e na proteção de vocês, que se vocês não deverem a ninguém, ser humano nenhum, nem ser espiritual, terá força para destruí-los, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu agradeço muito a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Ireu. Tchau, tchau.